Entrevista com Vaguinho Dias, react da coletiva de Vaguinho Dias. Vaguinho Dias deu uma entrevista na tarde de hoje para falar provavelmente sobre a final, né? É possível que ele vai falar que está saindo para ir assumir a seleção brasileira. Então vamos ouvir aí o que Vaguinho tem a nos falar. Vaguinho Dias. Vaguinho Dias, o professor confesso que está tendo uma semana livre de preparação para esse jogo, algo que foi raro nesse primeiro semestre, essa primeira parte da temporada. Então queria que você falasse um pouco como é que está sendo essa preparação para a final de sábado. Era o que mais nós estávamos precisando. Eu acho que no jogo de Itabaiana nós sentimos muito, estava muito cansado, muito preso, principalmente no primeiro tempo. No segundo, automaticamente vai se soltando, vai jogando, a equipe teve uma performance física melhor, mas me deixou muito preocupado o primeiro tempo devido ao cansaço. Nós viajamos muito, tivemos muitos jogos e tudo isso em sequência. Por mais que eu tentei fazer um rodízio, dar às vezes ao atleta um certo descanso, não adianta. Mentalmente a gente está ligado nas competições. Então, eu acredito que agora essa semana, a maneira que nós estamos recuperando, a maneira de treinamento, a maneira cheia, vai ser muito benéfica para nós. Boa, Vaguinho, boa. É isso, né, cara? Foi o preço do sucesso. Confiança participou de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Sergipano. Foi bem nos três, titular nos três, não teve nenhum jogo de descarte assim, só o do Dourense. E aí realmente é muito desgaste e a gente ficou ali, jogadores desgastados, jogadores lesionados, enfim, bem complicada a situação, mas que bom que ele está dizendo que o time está descansando, o time está treinando, era o que eles mais precisavam, e agora com o time descansado, treinado e quase que igual condições, o Itabaiana passou uma semana toda esperando a gente. A gente estava jogando contra o Sampaio no meio de semana, falando de sobrevivência na Copa do Nordeste, há uma semana atrás. Aí foi isso porque eu já tinha viajado para Fortaleza 2 vezes, já tinha viajado para Natal, aí viajou agora para Itabaiana para fazer o jogo. Enfim, semana maravilhosa de descanso, que o trabalho seja bem feito para que a gente possa ser campeão. Pois o Fábio tava morto nesse jogo, me preocupou muito. Pois é, cara, a gente acaba sendo penalizado por essas questões. O Fábio parece que tá com um problema lá no estomacal, bem complicado, mas que bom que ele já melhorou. Sigamos com o Vaguinho Dias. Vaguinho, você tem 2 desfalques no setor defensivo, tudo indica que seja o Renilson ou o Adrian, e no setor ofensivo tudo indica que seja o Rodriguinho ou o Thiago Santos. O que você pode falar para a gente de quem tem um pouco mais de chance de ser o titular? O que você pode falar dessas duas opções? Olha, quem vem treinando bem e vem entrando em todas as partidas é o Renilson. Então, automaticamente, é o Renilson que joga. Na parte ofensiva, o que eu preciso... Bem, essa parte aí já está cravado, a gente já esperava isso. Ele falou na coletiva pós-jogo. Renilson titular no sábado, ao lado de Maicon. Preocupa essa saída de bola, mas se o Itabaiana vier no Bumba Meu Boi, a gente tá meio que garantido, porque é um time muito bom. Vamos lá, seguir agora com a segunda parte da resposta. Eu ainda aguardar um pouco mais, justamente para eu entender a maneira que eu queira jogar, a maneira que eu vou jogar. Então, tanto o Thiago, que entrou agora, quanto o Rodriguinho, que foi em várias partidas titulares como segundo atacante, pode vir a jogar como primeiro. Então são as 2 opções que nós temos. Durante a semana vai definir, mas com certeza um dos 2 vai entrar jogando. É isso, eu não vou me estender muito porque eu fiz um vídeo só sobre isso, e tem um texto no site também, mas a gente para muita gente que até pensou que ele poderia ir para um esquema só com pontas, ou com dois pontas móveis e preencher o meio, vai ser entre Thiago e Rodriguinho. Eu dava quase como certa a entrada de Rodriguinho, mas ele falou que vai depender de como ele vai querer jogar, e isso pode mudar, e aí a gente vai ter um desses 2 em campo no sábado. Ou seja, Renilson vai ser o titular, e a depender do esquema, e aí a gente talvez entenda o que ele vai querer no jogo, a depender de quem jogar. Aí se for Rodriguinho, ele vai para cima. Se for Thiago Santos, acho que ele vai tentar segurar mais o jogo e deixar Rodriguinho para pegar o Itabaiana mais cansado no segundo tempo. Vamos saber. E sigamos. Confiança perdeu o Adrian, foi embora. Perdeu o André Lima, que foi embora. Perdeu agora o zagueiro Eduardo.
recebeu cartão vermelho e agora também perdeu o jogador Neto, que está machucado. Até quando isso prejudica a sua preparação para essa grande decisão? Não vamos falar em prejudicar, vamos falar principalmente uma perda grande para o time, principalmente para eles, né? Quem que não queria estar numa final? O Neto, por uma lesão dessa maneira que houve, eu estou muito sentido por ele, artilheiro do Brasil, um cara que está no auge de uma carreira, uma situação boa de vida, e ele ficar fora de uma final. Isso é muito triste. Então eu sinto por ele. Eduardo Moura. Cara, sobre Neto, eu vou abrir uma aspa aqui, que realmente para mim, todo mundo sabe como eu puxo o saco, né, dos jogadores daqui da terra, e cara, o cara vivendo um momento especial, artilheiro do Campeonato Sergipano, que ele já foi pelo Falcon, mas pelo Confiança tem outro peso, artilheiro do Brasil, podendo brilhar numa final, e até assim, pensando mais nele do que no Confiança, podendo até, quem sabe, arrumar um contrato bom que resolva a vida dele. Aí o cara, um choque banal, e acaba quebrando 2 costelas. Que lamentável aconteceu com o nosso querido Neto, mas ele vai dar a volta por cima e vai ser artilheiro da Série C, com fé em Deus. Sigamos. Desde a primeira rodada é o titular e levou um cartão de bobeira e foi expulso, está fora de uma final. Então isso é muito difícil para eles. Para nós, é o que eu sempre digo, é oportunidade para Renilson, para Thiago, para Rodriguinho, oportunidade para o Mossoró, que ele chegou, teve várias lesões e agora está conseguindo jogar algumas partidas mais. O Blade, que acabou de chegar, inclusive fez um gol. Então são essas oportunidades que a vida traz, que tem que ser aproveitado. Então, as características nós não vamos mudar, vai mudar a característica de atleta, né? Então, eu acho que esses que vão entrar jogando, agradecer a Deus a oportunidade e dar de tudo para corresponder dentro de campo. Boa, Vaguinho, é isso. Vaguinho sempre falou, nas primeiras entrevistas dele, que ele queria montar um elenco, não um time titular. E o time que vai, quando entra um reserva, perde um pouco o ímpeto, perde um pouco o talento, ou muda a característica, mas o time continua competitivo. E foi assim, por exemplo, durante a lesão de André Lima. Lembrem que quando a gente empatou com o Ceará, pela Copa do Nordeste, André Lima não estava jogando, estava lesionado. Então, vai mudar as características, mas eu imagino que ele tem muita consciência desse time. O time tem muita consciência. Se você lembrar, a partida contra o Falcon e a partida contra o Sampaio foram partidas assim primorosas do Confiança. Não foi partidas vistosas, mas o time ele foi lá, resolveu o placar rapidamente e depois conseguiu administrar e se poupar, mostrando como esse time conhece suas características. E quando precisou acelerar, acelerou e foi para cima e amassou. Então, acho que o Vaguinho tem esse time na mão. Podemos perder por alguma coisa do futebol, até porque do outro lado tem um adversário, o Itabaiana não é um time ruim, pode acontecer. Mas se acontecer e bate na madeira, não vai ser por conta das ausências que teremos nesse jogo. Só um instante, pessoal. E pelo que ele respondeu aí, Mossoró titular sábado, né? E aí, ó, Mossoró não! Léo Sobral, o time tá coeso, tá ciente que tem que fazer. Temos um excelente treinador, enfim, entrar focado e ganhar o jogo. E ó, eu acredito numa vitória sábado. O time tá muito bem e tá sabendo jogar. Também acredito, não acho que o Confiança vai sentar no resultado já de primeira. Vai para cima, vai buscar a vitória e vamos vencer. Ó, Mossoró não dá para o jogo ofensivo do Confiança. Vamos torcer aí que Vaguinho esteja certo, que Mossoró vai arrebentar nessa final. Ó, no caso do jogo do Ceará, foi Eduardo sair, tomamos 2 gols e principalmente no segundo gol, Renilson mal colocado na zaga. Pois é, Paulo, foi preocupante mesmo. A saída de Eduardo é uma perda, acho que em termos de resultado, da possibilidade de ser campeão, acho que ainda é pior do que a saída de Neto. Mas acho que o Itabaiana não tem o mesmo poder de fogo do Ceará, vamos torcer que dê tudo certo. Falou na minha resposta, na minha pergunta, você disse assim que ele ia estudar uma forma de como vai jogar
e agora falou que não muda as características. E outra que o Ayrton falou, né, sobre o regulamento, sobre as vantagens que o time tem, né, o fato de jogar em casa, o fato de ter a vantagem do empate. Ele dizia que o Vaguinho, já trabalha com ele há 6 anos, o Vaguinho não muda, vai ser aquele cara ofensivo mesmo. Você confirma isso, já que você agora falou que estuda uma maneira de jogar, já que tem esse regulamento debaixo do braço, essa tua característica ofensiva, você vai manter esse comportamento, esse perfil dentro de campo? Sim, vou manter e nós vamos jogar. O que eu mais disse, a maneira de jogar, o Thiago é muito mais de área e o Rodriguinho é muito mais versátil. Então eu quero justamente ver em treinamentos o que é melhor agora nessa situação e que maneira que eu devo entrar. A gente ganha a partida durante 100 minutos, né? Principalmente com o segundo tempo, quando vem ali os acréscimos. Então eu tenho que saber com quem eu entro e quem sustento depois no segundo tempo. Então essa é a única dúvida assim, que eu tenho para esse momento. Ótima resposta de Vaguinho é isso. O fato de ter 2 jogadores de diferentes características, Thiago Santos, que é mais de área, e Rodriguinho, que é mais móvel, mais veloz, não vai tirar o DNA ofensivo do time, só vai mudar como esse time vai se comportar. E tá tudo certo, né? Tá muito eufórico com a vitória de Confiança lá em Itabaiana. Confiança joga pelo empate, mas a essa euforia só pode ficar por parte do torcedor. Mas como é que conter também o ânimo dos atletas, né? Já que a gente conquistou uma bela vitória e temos um empate na próxima rodada? Nós somos profissionais, estamos muito tempo na área, né? E já passei por várias situações. E principalmente nessa última contra Itabaiana, que eu estava no 13, era o contrário, né? Eu tinha que fazer os gols, nós tínhamos que vencer. Nós estávamos jogando em casa, lá na Paraíba, contra o Itabaiana. E nós não conseguimos reverter. Então, isso durante a semana é conversando, é mostrando. Eu tenho mostrado os vídeos diariamente para os atletas do que pode acontecer, de como nós jogamos, como nós fizemos nossa partida em Itabaiana, como nós podemos jogar, como nós estamos jogando em casa, o que nós devemos fazer perante o torcedor. A euforia fica para eles, mas todos nós sabemos que o bicampeonato é importantíssimo. Há 10 anos atrás foi conquistado, em 2014 e 15, e agora nós estamos aqui para marcar na história. Eu estou falando de uma história de 10 anos, e eu quero que outros venham falar da história também desse ano de 2025, e nós somos os protagonistas. Então nós temos que ser bem profissionais, entender o momento, entender a semana, e saber tudo como deve se jogar uma decisão. Então é assim que eu faço durante a semana, com conversas, convívios e muito treinamento. Como segurar a euforia e a empolgação, possivelmente, dos jogadores. Como ele falou, eles são profissionais, já trabalham isso há muito tempo, por isso que às vezes tem aquele jogador, eu vou defender Mossoró. Mossoró, ele fez base no Inter ou foi no Grêmio? Acho que foi no Grêmio. Tava agora no Ipiranga disputando final da Copa Gaúcha. Fábio disputou acesso com o Ipiranga e perdeu. Já disputou 2 finais com a gente. Ayrton nem se fala na experiência de Ayrton. Claro, existem os novatos, que Renilson talvez seja o primeiro jogo gigantesco que ele vem fazer. Brenner, a mesma coisa. Rodriguinho, talvez. Mas, por exemplo, Eduardo, que infelizmente está fora, já teve passagem no ABC, então já sabe o que é esse tamanho de jogo. Por isso é importante demais. Thiago Santos já fez gol em final. Thiago Santos já tem acesso com Confiança. Então, vamos acreditar que os jogadores com essa experiência e aqueles mais jovens vão recebendo essa experiência dos mais velhos e vai dar certo a partir da experiência. Todos somos fãs de Vaguinho Dias, o mestre dos magos, como falou Léo Sobral. Essa foi a coletiva de Vaguinho antes da final entre Confiança e Itabaiana.